Bem-vindos ao Turbo, eu sou a Gerva e essa é a Chevrolet Trailblazer. Para quem não sabe, a Chevrolet Trailblazer é o topo da linha dos SUVs dela. Ela é a diesel, motor 2.8, rendendo 200 cavalos. Mas o que impressiona não são os cavalos, são o torque, 51 de torque. Isso é muito de torque, torque de caminhão, e isso daqui é um caminhão, e faz 0 a 100 10.3. Infelizmente, esse carro é muito pesado, quase pesando 2 toneladas e 200. 268. E por mais que tenha 200 cavalos, isso não é o suficiente para que ela tenha um 0 a 100 muito bom. Mas como é um carro de força, o mais importante realmente é o torque. E com esse 51 de torque, ela consegue puxar 3.000 quilos e com o freio consegue puxar até 3.500. Mas dizem também que sem freio chega ali a uns 700 quilos. Então assim, é um carro muito forte, consegue rebocar muita coisa. É um carro que ele vem com reboque e também tem várias coisas bem interessantes. Essa frente aqui, eu acho que infelizmente é um dos pontos baixos dela, é o design. A nova já teve uma atualização, mas só da frente, do fundo não. A interna também atualizou, Essa daqui não, a nova. Essa daqui é a anterior. E aqui a gente tem alguns faróis halógenos e um DRL de LED, Esse DRL, quando está aceso, dá uma modernizada no visual, mas sem o DRL é a mesma Trailblazer de 2014, Tem esse aplique aqui em aço, em cromado, com o nome Chevrolet, que eu acho que realmente fica muito bonito, fica com o design visual da Chevrolet, A gente vê desde os modelos Onix até os modelos do Camaro, que isso é bem parecido, que infelizmente saiu de linha, Jeep Camaro, aí que ele permanece nas nossas lembranças e memórias. E temos aqui em black, temos o símbolozinho da Chevrolet, temos a luz de neblina e lateralmente aqui a gente consegue ver as belíssimas rodas. Essas rodas cinza com um cromadinho na ponta, que são aro 18, A gente tem um pneu bem largo, P60, 265, então assim, é um carro que dá pra botar na lama, dá pra botar na areia, você que adora um off-road, eu sei você que gosta de um rally, esse carro aguenta. A gente tem aqui esses apliques aqui em plástico, que são meio que um para-barro aí. A gente tem aqui esses retrovisores em cromado, que eu acho que combina um pouco com o visual geral do carro, Aqui do lado a gente tem uma Trailblazer, para você não esquecer, pensar que tá andando de Renegade, não é? Aqui na porta também tem um cromado, Ele trabalha bem, a Chevrolet trabalha muito com o cromado, cromado com a coloração. E se a gente vier aqui pro fundo, a gente vai vir para a parte que, na minha opinião, é a mais feia desse carro, Esse farol daqui não dá. Gente, 2023, quantos carros maravilhosos, lindos a gente tem aqui. Até dentro da Chevrolet, muitos carros com visual acertadíssimo, Até a nova Tracker a gente vê, o fundo dela é bonito, na minha opinião. E esse farol daqui não dá, gente. Esse farol envelheceu muito o carro, envelhece até hoje. Você vê na rua, parece a Trailblazer 2014. A gente tem uma mala muito grande, mas muito rasa. Por que muito rasa? Aqui embaixo temos muitas coisas, Temos os 7 lugares, que esse carro é sim 7 lugares, e tem uma das coisas que eu mais gostei, que é, você tem a sua redinha no seu SUV, que você vai colocar aqui, Você prende aqui, e aí fica uma coisa organizada aqui na mala. E não tem onde você guardar. Na Trailblazer tem sim. Deixa eu soltar aqui. Como é que eu solto isso? Você é vergonha da profissão! Aqui é vivendo e aprendendo. Você puxa aqui para dentro. Aqui é na mão mesmo. E você tem a sua redinha. Eu tenho um probleminha. Quando você termina de usar ela, normalmente nos carros você não tem onde guardar. Ou deixa ela, ou
vai deixar a mala. Aqui não. Aqui você tem um local, você chega, você vem aqui e apoia ela. Tô batendo todo para fazer essa... Você chega aqui, você prende ela aqui, fecha. Peraí. Fecha ela aqui, pronto, ele fechou e ele trava, né? Ele dá um clique e aqui está guardado, você tem a mala lisa para poder guardar o que você quiser, sem esse negócio ficar perambulando. E agora, a gente viu por fora, um pouquinho desatualizada, mas tem lá o seu charme e vamos ver por dentro como é que é. Fechamento bom da porta. Então, aqui dentro, como é que é? Aqui no painel, a gente tem um acabamento bem vagabundo de plástico. Aqui ao redor da saída de ar, realmente é um acabamento muito bom, né? Que é um acabamento aqui metalizado, tudo, com metal de verdade, né? Você até sente gelar o metal quando se toca. Aqui é um plástico que imita couro, né? Com essa costura. Mas mesmo assim de uma qualidade meio... podia melhorar, principalmente num carro que assim, 300 mil usado, 393 mil reais novo. Isso simplesmente não é possível. Isso é muito dinheiro. A gente tem aqui uma multimídia que, na minha opinião, a da Chevrolet é muito boa. A multimídia da Chevrolet tem Android Auto, Apple CarPlay sem fio. Tem uma responsividade muito boa. Você consegue entrar em menus muito claros, né? Tudo é muito fácil de mexer. Aqui a gente tem a opção da tela ou aqui. Eu sou sempre a favor da redundância em carros e veículos. Principalmente porque, exemplo, se algum botão aqui quebrar, você tem aqui dentro. E também cada um vai operar de forma que for mais fácil para você. Aqui embaixo a gente tem algumas coisas. É o controle de descida de ladeiras. Tem o P de parque, né, que ele identifica, né, câmera de ré e sensores. Aqui a gente tem um sistema de lane assist, né, que ele mantém você na sua faixa. E se você estiver saindo da faixa, ele corrige. E aqui o famosinho botão de controle de tração e estabilidade. Aqui embaixo a gente tem o controle, né, do 4x4, né? Aqui a gente tem um botão que liga a climatização do fundo. E sim, a climatização é uma só. Pro fundo? Não, o carro inteiro. Só uma climatização. Tem uma aqui na frente. Você controla tudo. Só, não tem nem duas zonas aqui atrás e uma para trás. Não, é só uma, o carro inteiro. Mas pelo menos eles conseguem controlar lá atrás, na fileira do meio, a velocidade na qual eles querem o ar. O sistema de som não é assinado, né? Mas é um sistema de som muito bom. Eu gostei. Achei que é um sistema de som bem claro. Não ouvia nada, nada chiando, nenhuma boca explodindo, né? Ok, bom. Aqui no volante a gente tem o alerta de colisão. A gente tem 3 níveis. A gente tem o controle de cruzeiro. A gente tem aqui o volume. E a gente tem aqui aceitar e negar chamadas, né? Um volante que tem alguns ajustes, né? O único ajuste dele é de altura e não de profundidade, que é outra falha grande desse carro, né? A gente também tem aqui o menu. O painel não é digital. Na nova acredito que seja digital, é digital a nova, mas é um painelzinho assim analógico muito bonito. Mas tem um painel digital no meio, que é bem pequeno, tem uns 3 polegadas, 3 dedões assim, 3 polegadas. Mas a gente tem como visualizar muita coisa, como consumo, velocidade, quilometragem, autonomia, e assim, pelo carro, né, ser diesel, eu esperava uma autonomia um pouco maior. Com o tanque cheio,
ele chega a 498, né, que é 500 km de autonomia. Essa autonomia é real, realmente. Ele anda 500 km, mas poderia ter sido um pouco maior. Então vamos lá, galera. Estamos aqui na condição na qual a Trailblazer normalmente estaria, né? Cheio de gente. Temos aqui Dan, Ícaro e Samuca aqui da produção do Turbo. Vamos dar uma voltinha para entender como é que esse carro funciona. Primeiramente aqui, ajuste só de altura, né? Então, para se aprontar aqui, fica um pouco mais complicado. Tem uma câmerazinha de ré, de média qualidade, a má, né? Assim, já vi piores, mas não é das melhores, né? Poderia ter sido um pouco melhor. Agora, ela parece olho de peixe, então assim, as coisas estão muito mais próximas do que a câmera mostra. Então assim, se você se passar, você bate facinho. Vamos lá, botou no D, não tem modo de condução aqui, não tem aquelas outras firulas. Aqui é realmente botar no D e ir, né? Aqui a gente tem como também colocar as marchas específicas. Inicialmente a gente já percebe que a suspensão ela é bem molenga. Agora o carro é torcudo, né? Assim que você coloca o pé, você já sente aquele 51 de torque, né? Também o carro não rotaciona muito, então ele rotaciona até 4.500, né? Que não é muito, ele roda bem pouco, ele gira bem pouco o carro, né? Aqui a gente dirigindo, né? A gente dá pé, só que depois ele perde logo o torque todo. Então assim, não é um carro, talvez numa ultrapassagem ele seja muito bom, né? Quando ele tiver uma marcha baixa, como ele não tem aleta, você não consegue controlar direito, mas uma ultrapassagem acredito que ele seja bem capaz. Você sente o peso do carro quando ele anda quando você faz curva. Em reta você não sente tanto o peso do carro, né? É um carro que ele é bem alto, você enxerga o capô aqui em cima, você enxerga tudo bem alto. A gente estava gravando uma Q5, né? Assim, a gente percebe a diferença entre um SUV e uma Trailblazer, né? Que é totalmente diferente. Aqui você está bem alto mesmo. A direção ela não chega a ser lentificada, mas ela é meio assim, sabe? Não sei explicar, acho que acredito que por causa da suspensão você não tem uma direção muito afiada, então você tem uma direção um pouco mais solta, né? Parecendo como se você estivesse dirigindo uma Kombi ou um caminhão, né? Uma carreta nova. Não vale a pena ter o Blazer. Usada com muitos anos, também acho que não vale a pena, porque diesel dá problema. Mas para quem só quer diesel, eu acho que é um bom carro. Gente, um beijo aí para vocês do YouTube também. Não esqueçam de curtir, compartilhar, se inscrever, comentar e ativem o sininho também para vocês verem todas as novidades que a gente vai lançando, tá? Um beijo, um abraço e até o próximo episódio.